Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre urbanização. Desde já, o grande questionamento: você sabe o que é urbanização? Se você não sabe, não se preocupe, vem comigo que você não se perde. Podemos afirmar que urbanização é o processo de crescimento da população urbana em determinada cidade ou região. Em linhas gerais, é o processo de crescimento da população. Para que haja esse crescimento da população, nós precisamos entender a relação campo e cidade. Como é que se dá essa relação campo e cidade? Nós vamos observar que, à medida que há o processo de urbanização, as cidades cada vez mais vão crescendo, as cidades cada vez mais vão se desenvolvendo, à medida que os espaços rurais ou o campo, eles vão cada vez mais diminuindo, ok, galera? Então, urbanização é o processo de crescimento da cidade em detrimento da diminuição da população no campo. Quando nós vamos observar a urbanização, há um termo que muitas pessoas ainda fica de uma certa maneira de dúvida. Que dúvida é essa? É a relação de urbanismo. Então, não confunda urbanização com urbanismo. O que é urbanismo mesmo? Nós vamos observar que nesse processo de urbanização, ou seja, de crescimento da cidade, há uma série de implementações, um conjunto de implementações de obras em determinado local, para dotá-lo de infraestrutura. E quando nós falamos de infraestrutura, por que não nós não citarmos, por exemplo, os setores que são investidos em infraestrutura? Como, por exemplo, a abertura de ruas, calçamentos, iluminação, abastecimento de água, sistema de esgoto e implantação de área de lazer. Note que à medida que nós estamos tendo esse processo de urbanização, é necessário um investimento nesse setor que é a infraestrutura. Ok, galera? O mundo urbano ou o mundo urbano. Nós vamos observar que o mundo, cada vez mais, ele tem passado por um processo de urbanização. Por quê? Em 1950, por exemplo, a população urbana representava menos de 30% da população mundial. Desde então, a urbanização vem ocorrendo de forma acelerada em todo o mundo. Atualmente, a população do Brasil, só para você ter ideia mesmo, a população brasileira superou a população rural entre a década de 1960 e a década de 1970, ok? Analisando esse gráfico, mundo, evolução da população urbana, entre os anos de 1950 e os anos de 2018, nós vamos observar esse processo de crescimento da população urbana, ok? Em 1940, nós tínhamos aproximadamente aqui 11% dessa população, que foi aumentando para 16, para 17, para 19 nos anos de 1980, para 26 nos anos de 1990, para 35 nos anos 2000 e 49 nos anos de 2010. Observe que no ano de 2018, a população urbana ultrapassou a população rural. E nos anos de 2018, a população chegou em torno de 59% da população urbana. Ok, galera? Isso é uma série de fatores que tem propiciado esse desenvolvimento. Como, por exemplo, a mecanização no campo. À medida que são investidos cada vez mais dinheiro, recursos e máquinas no campo, isso tem obrigado parcela da população a migrarem cada vez mais para as cidades, uma vez que essas máquinas têm cada vez mais ocupado o espaço humano. O Brasil, como falei anteriormente, o Brasil ele ultrapassou a população rural nos anos de 1960 e 1970. Embora em muitos países
a população rural ainda seja maior que a urbana, como por exemplo a Índia. É isso mesmo, galera. A Índia, que é um dos países mais populosos do mundo, concentra boa parte da sua população ainda no espaço rural. Não só a Índia, mas o Egito também, que está localizado no continente africano. Mas a tendência é que essa proporção se reverta ainda nesse século, no século XXI. Nesse momento, nós vamos apresentar para vocês a população da China, que superou a população rural apenas nos anos de 2011. Observe, hoje a China é um dos principais países econômicos, é um país considerado emergente, está nesse processo cada vez mais de desenvolvimento, mas até o início do século XXI, grande parcela da população da China ainda ocupava o espaço rural. Observemos. Nos anos de 1940, o que é que nós vamos perceber? A população rural era em torno dos 88%. À medida que os anos vão avançando, 1960, 1970, 1980, nós vamos perceber o quê? Que à medida que a população rural diminui, a população urbana, ou o processo de urbanização, vai aumentando. Em 2000, nós ainda tínhamos uma população rural superior à população urbana, digo, na China, quando, nos anos de 2010, basicamente, nós tivemos quase que 50% da população dividida. 50%, claro, dividido, não é isso? Entre população urbana e população rural. Sendo ultrapassado esse número agora nos anos posterior aos anos de 2010. Então a China, galera, como vocês podem perceber, até o início do século XXI, grande parte dessa população, de fato, ainda era uma população rural. Ok, galera? Vamos observar agora a questão dos aglomerados urbanos nos anos de 1900. Para você ter uma ideia, no início do século XX, a maioria das 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes estava localizado na Europa. Olha que eu estou dizendo a maioria das 15 cidades. Logo, nós vamos observar que existia pouquíssimas cidades até o início do século XX com um número superior a 1 milhão de habitantes. Como vocês podem perceber no mapa, nós tínhamos aqui Chicago, Nova York, Paris, Londres, Berlim e outras cidades aqui localizadas no continente asiático. Só que em 2018, como vocês podem observar nesse mapa, na sequência, nós vamos perceber que esse número, que até então era de 15 cidades aproximada no início do século XX, esse número ultrapassou a mais de 548 cidades. Então, esse processo de urbanização acompanhou esse crescimento, de fato, urbano. E um dos motivos que tem aumentado, proporcionado esse aumento significativo da população é, de fato, o que eu falei anteriormente. É a ocupação do espaço rural, de máquinas e de outras tecnologias que tem forçado cada vez mais esse trabalhador rural, esse morador do campo, a migrarem para a cidade. A concentração de atividades industriais, comerciais e de serviços também contribui para o adensamento de pessoas em determinada região, favorecendo assim a formação de novos centros urbanos e aumentando a população das cidades. Ok, galera? No Brasil, o avanço da industrialização deu origem a um grande movimento migratório em direção à região sudeste. Não por acaso, a região sudeste ainda é uma das regiões mais populosas e também a região mais industrializada do nosso país. Essa realidade ainda vai durar por alguns anos. Hoje em dia, o país passa por um inchaço urbano, com o aumento do número de cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Ok, galera? Espero que vocês tenham compreendido. Tchau, tchau e nos vemos na próxima aula.